Podcast PVC, feito para você. Vamos começar mais um podcast PVC, né? Hoje é um podcast especial porque nós estamos fazendo pessoalmente, nosso primeiro convidado pessoalmente, né? Que é o empresário de jogadores, que não deve ser essa nomenclatura para falar, mas ele vai ensinar a gente como que fala, Pedro Loyola. E nós estamos onde, Rafael? Hoje é uma edição muito especial, né? A gente até eu ia fazer a brincadeira, né? Que a gente ficou rico, agora tem um estúdio, mas não é. É um estúdio provisório, né? É a casa do nosso convidado. Exatamente. Que no YouTube ainda ninguém viu ele, a câmera está escondida, ninguém viu, mas no Instagram todo mundo está vendo quem é. E eu só quero antes, né, fazer um agradecimento primeiro ao Yesh e a Giane por estarem aqui acreditando nesse projeto. Claro. Agradecer também a Samara que está lá na produção também. E a todos que acreditam, o Diego que nos deu dicas sobre equipamento, o Rinaldo que está aqui, estou tentando ainda falar com ele para ver se a gente ajusta o áudio. E ao meu pai por ter me ensinado a gostar de comunicação, porque hoje eu estou aqui com esse equipamento top 10 e podendo ter o privilégio de bater um papo, né, sobre futebol, que é o que a gente gosta desde criança. Então, depois de tudo isso, eu quero mostrar para vocês do YouTube quem está aqui conosco. Na verdade, é ele que está com a gente, ele está em casa. Nós vamos na casa dele, Pedro Loyola, tá aí, ó, muito bem-vindo. Pô, como é que agora sim alguém tá me vendo, né? Sim. Que legal. Pode falar. É isso mesmo, você precisa dizer pra nós aí. Beleza, então. Não, prazer todo meu estar com vocês aqui, recebê-los aqui em casa. Estou aqui ansioso para bater um papo legal, apesar desses problemas técnicos que tivemos aí. É verdade. Mas agora acho que está tudo solucionado e podemos seguir em frente aí na medida que vocês acharem interessante o assunto, o papo, tô dentro dele. Cara, dá pra ver que você é um jovem ainda. Sim, né? 26 anos. Apesar de não parecer, tem algumas rugas já. Pô, parece mais jovem. Cabelos brancos, mas 26 anos. 26 anos. Há quanto tempo que você está nesse trabalho? E quando que você resolveu fazer isso? E vir para Portugal, porque não ficou no Brasil? Ou aqui você tem mais contato? Como que é? Entendi. Como foi isso na sua vida? Então, assim, o meu caminho, como eu estava falando, eu acho que assim, a trajetória dos novos empresários, dos novos agentes, eu vou dizer assim, está sendo um pouco diferente dos demais, assim, do passado. Antigamente, para um cara virar empresário, para um cara virar intermediário, ele tinha que ter umas boas relações nos clubes, ou ser uma pessoa influente, e automaticamente ela conseguia realizar negócios. Hoje em dia, eu acho que para você conseguir entrar nesse meio, você tem que se preparar muito bem e tentar se diferenciar dos outros para poder conseguir o seu lugar no sol. Então, assim, sou um cara que desde novo sempre tive essa vontade de trabalhar com futebol, desde muito novo, porque eu sempre fui obcecado por futebol, não só pela parte do jogo, mas também tudo o que está por detrás. Então, eu comecei fazendo faculdade de Direito, e lá no Brasil isso. Então, assim, eu fiz a faculdade de Direito toda, me formei advogado lá no Brasil. Logo depois do meu último ano eu acho que a live do Instagram vai cair, né? Se eu continuar assim, né? Eu acho que vai. Se você puder depois mexer na configuração, sei então lá. Deixa o Instagram aí, quem quiser ver, segue aí o podcast PVC aí e dá seguidores pra ele. Pronto. Esse aqui vai apagar. E aí, beleza, então continuando aí, eu fiz a faculdade de Direito, me formei. No final da faculdade, eu fiz o curso da CBF, de Gestão do Futebol. E na época eu tinha 21 anos. E sim, para mim foi uma experiência muito legal, porque na verdade quase todo mundo do curso já trabalhava no meio, entre eles empresários, dirigentes, diretores de clube. Então, assim, foi além do network, assim, foi uma abertura de possibilidades, assim, que eu comecei a ver um cenário do futebol de uma forma mais, assim, de dentro do que de fora, que era como eu vinha antes. Então, assim, isso acabou me estimulando para continuar com esse meu sonho. E aí, logo depois que eu acabei o curso da CBF, juntamente com a faculdade, eu tive a oportunidade de ser um dos selecionados pelo Barcelona para fazer o curso de gestão do futebol lá em Barcelona. E aí eu fui fazer um mestrado lá. E aí foi onde as portas também começaram a se abrir. Eu fiquei lá em Barcelona um bom tempo estudando com pessoas de diversas nacionalidades. Tinha mais ou menos uns 22 alunos na sala e eram 18 ou 17 nacionalidades, então foi uma experiência assim, super enriquecedora. E logo depois desse meu mestrado em Barcelona, eu fui para Miami, fiquei um tempo lá. Caraca, da hora demais. Trabalhando num escritório de advocacia esportiva. Entretanto, era um escritório mais voltado para os esportes americanos.
Então, beisebol, UFC, basquete. Então, não era aquela coisa que eu sempre sonhei, que eu gostaria de estar vivenciando. Então, depois eu acabei regressando para Barcelona para trabalhar também nessa parte de consultoria esportiva. E aí foi então que veio a pandemia e tudo mais. Eu já conhecia o Márcio de outros tempos, porque a gente morava no condomínio ali no Rio de Janeiro, no mesmo condomínio, a gente jogava futebol juntos e tudo mais. E aí nesse meio tempo o Márcio fez o convite para mim, para a gente montar uma operação nova aqui em Portugal, porque a empresa já tinha bastante clientes aqui em Portugal e era um mercado que a gente acredita muito no sentido de ser uma porta de entrada aqui na Europa, da gente poder captar novos jogadores aqui e além a gente também melhorar o nosso serviço, porque no final a gente presta um serviço para os atletas, então a gente estando aqui presente no dia a dia dele, nos jogos e tudo mais, é um estímulo para o atleta continuar com a gente. Então a gente fez essa proposta, nunca tinha trabalhado nessa área de agenciamento de atletas e claro que tinha um pouco de receio até pelo esse preconceito que as pessoas têm. Então assim, eu sempre fui um cara muito acadêmico e várias experiências de estudo e de estágio pelo mundo afora, eu fiquei assim um pouco assim, caramba, será que é o meio que eu devo entrar? Será que não pode me fechar portas depois, caso que essas coisas não darem certo? Mas então eu decidi ir com tudo, dar a cara a tapa e fazer as coisas acontecerem. Então assim, já faz mais ou menos uns 8 meses que eu estou aqui em Portugal e é o trabalho do dia a dia, assim, ajudar os nossos clientes que já estão. A gente está com 10 atletas em Portugal, então questão de ir nos treinamentos, nos jogos, ajudar caso tenha alguma demanda deles e também ficar nessa atividade de ficar vendo possíveis novos clientes de captação aqui. Aqui é um mercado muito bom, porque diferentemente do Brasil aqui, a abertura que você tem com os atletas é muito mais fácil. Os atletas que são muito menos estrelas, assim, então o acesso é muito mais fácil, então é bem legal isso. Eu vejo que eu vou nos jogos, os atletas saem normalmente, eu falo com eles sem nenhum problema, então isso é um ponto muito positivo aqui de Portugal. Fora a possibilidade de você entrar no futebol europeu, né? Sim, então, que é o sonho de todo jogador, na verdade, de todo jogador, empresário, enfim, qualquer um que trabalha no futebol quer estar aqui nesse grande centro. Sim. Então, é assim a maneira mais assim rápida dele conseguir o acesso. E a gente sabe que por mais que Portugal não seja uma das top 5 ligas do mundo, a gente sabe que a parte é uma liga muito vista. Então, a partir do momento que o atleta consegue se destacar aqui na primeira, na segunda divisão, é uma janela, né? É uma vitrine muito grande. Então, assim, por mais que os salários aqui não sejam tão altos, a valorização que você recebe por estar jogando aqui é uma coisa assim impagável. Então, assim, por todos esses fatores, vim parar aqui em Portugal, claro que com o apoio, né, integral da empresa Márcio Bittencourt Esporte, que é uma das principais empresas do Brasil no meio, uma empresa que tem um DNA de venda muito forte, de transação. Então, é uma empresa que tem contatos no mundo inteiro e que nos últimos 3, 4 anos talvez seja quem mais fez transferências aí pelo mundo afora. Então, a gente está aqui para tentar cada vez alavancar mais o trabalho da empresa e fazer o melhor trabalho, né, para os nossos clientes. Porque no final das contas o empresário não deixa de ser um funcionário, né? Sim. Isso que eu estou entendendo. A gente é um funcionário do atleta, presta um serviço para ele e também é funcionário dos clubes, que muitas vezes vão atrás da gente procurando jogadores. Então, assim, no final das contas a gente presta um serviço, a gente não cobra diretamente, né, a maioria das vezes, de graça. Então você presta serviço para a empresa que te dá o jogador para você trabalhar com o jogador, é isso? Não, na verdade eu faço parte da empresa Márcio Bittencourt Esporte, e aí, eu como outros 10 ou 12 agentes, mais ou menos, e a gente tem a nossa filosofia de trabalho assim, interna, e aí cada um traz o jogador, mas todo mundo trabalha, todos os jogadores, e buscando o melhor para o atleta, entendeu? Então, quanto mais gente a gente tiver com a gente trabalhando junto, em conjunto, e em conjunto com nossos parceiros também, porque nesse meio é muito importante você ter agentes parceiros também pelo mundo afora. Então, porque você está na Turquia, por exemplo, você pode precisar de um jogador para o mercado turco, então você entra em contato com a gente, com o nosso agente, a gente fala com o nosso jogador, vê se ele tem interesse nesse mercado, e pronto, a gente faz uma transferência que não seria feita se a gente não tivesse o contato. E a gente ganha alguma coisa que a gente não ganharia. Então, às vezes é melhor você ter um pedaço do bolo do que você ficar sem um bolo e não comer nada. Então, nesse meio, assim, é muito importante você aprender a dividir também. Então, o pessoal lá da nossa empresa, a gente tem muito essa filosofia também,
de fazer parceria, de aceitar gente nova, gente boa do nosso lado para poder fazer negócio, porque no final de contas, se a gente não faz negócio, a gente não faz dinheiro. Exatamente. Porque, diferentemente do jogador, do dirigente, eles ficam lá, tem um fixo deles e tudo mais, o empresário não, eu tenho que ir à luta, batalhar, e se você não tem um jogador da seleção brasileira, porque quando você tem um jogador da seleção brasileira, você fica aqui sentado, o telefone vai tocar em busca da oferta e tudo mais, a gente tem que correr atrás das oportunidades com os atletas, então assim, e no final das contas eles depositam essa esperança na gente, entendeu? Então a gente está lidando com vidas assim. É um misto de coisas, na verdade, né? Gigantesco. Então, assim, também é uma responsabilidade muito grande, sabe? Porque imagina um pai coloca assim o futuro do filho dele na sua mão. Que pode dar errado, muito errado, ou pode dar muito certo, dependendo, né? Não depende só da gente, né? Depende todo um contexto, assim, do jogador, do agente, do pai do atleta, do clube que ele está inserido. Enfim, é o que eu sempre falo para os nossos jogadores, assim, é muito difícil dar certo. Para dar certo, tem que se esforçar muito, e quando você achar que está cansado, que não dá mais, tem que se esforçar mais, porque para chegar lá vai ser muitos poucos que vão conseguir chegar lá. É muito difícil esse cenário. Desses, por exemplo, 10 mais ou menos, todos já chegaram lá, tipo assim, estão em um clube, estão bem instalados? Aqui em Portugal? Sim. Todos, né? Sim. E então quer dizer que é outra coisa que eu achei interessante você falando. Então quer dizer que o sucesso, então, para ser empresário hoje em dia, tem que ir para Barcelona? Porque, cara, todos que a gente conversa, né, Rafael? Fui para Barcelona, tá ligado? Tipo, fui para Barcelona lá, fiz a escola e tô aqui hoje, tá ligado? Pô, se fosse fácil assim, era só comprar lá no Booking.com passagem em Barcelona e ir pra lá. Pois é, velho, é bizarro isso, cara. Por que passa sempre a maioria pro Barcelona? Por quê? O que lá tem de especial para os empresários? Porque tem que fazer o curso IBF primeiro, formado e tal, certo? Mas depois passa em Barcelona, por quê? Entendi. Cara, eu acho que Barcelona, assim, é uma cidade que tem esse mercado esportivo muito, muito forte. Tem diversas empresas que trabalham nesse segmento. Algumas a gente tem uma relação muito boa. E, enfim, é um mercado, assim, de oportunidades esportivas muito grandes. Então, assim, gente do mundo inteiro. É uma cidade totalmente global. Quando você vai para Barcelona, deve ter gente de lá assistindo a gente agora. É uma cidade muito global. Você tem gente da América do Sul, da Europa, da Ásia, da África, de todos os continentes. Então, assim, é uma cidade global, assim como Nova York, por exemplo, assim como Lisboa também. Então, assim, são grandes centros que possibilitam negócios. Então, assim, quando você está em contato com pessoas, você abre portas para você. Então, quando você está num lugar que tem muita gente ali disposta a querer abrir portas, as portas se abrem automaticamente. Então, assim... Todo mundo fazendo a mesma coisa hoje, né? Todo mundo, assim, na mesma direção, na mesma intenção. No mesmo fluxo. Então, assim, acaba que abre portas. E também tem muitos cursos lá, né, cara? Assim, muitas universidades, muitos institutos que promovem cursos de gestão esportiva, porque sabe que é uma coisa que o jovem hoje em dia está buscando muito. E o jovem também busca morar numa cidade como Barcelona, que tem uma vida noturna animada, praia, qualidade de vida, transporte público bom, enfim, tudo maravilhoso. Então, assim, os próprios centros universitários, assim, as instituições de ensino sabem que é uma forma que elas têm de capitalizar também, porque no final de contas também essas instituições privadas buscam lucro. Sim. Então elas falam, pô, que curso eu posso oferecer que tem a ver com esse pessoal todo que está buscando? Barcelona, meu irmão. Então eles vão logo nessa área de gestão esportiva e tudo mais. O que é muito legal. Tanto é que, por exemplo, a maioria esmagadora dos cursos em Barcelona, que na verdade o idioma oficial da cidade é catalão, né? Catalão. O que é na Catalunha. Só que isso também é o espanhol também, é dividido. E a maioria desses cursos é tudo em inglês. Cara, isso é bizarro, né? Então, para você ver como que realmente é um foco global, assim. Muitas pessoas vão com esse objetivo e aí, chegando lá, cada um se encaminha para uma área, assim, em busca de oportunidades, assim. Tem amigos meus que fizeram curso que hoje são agentes, outros trabalham em clubes, outros são advogados, outros trabalham em departamento de marketing, enfim. Assim, um leque muito grande de possibilidades. De oportunidades, possibilidades, né? É tipo como se fosse os Estados Unidos do futebol, né? Como se fosse, mas o Porto vai chegar lá. O Porto vai chegar lá, espero que chegue, mano. Tem tudo para chegar, uma cidade também que tem muito essa área também. Eu estou morando aqui há pouco tempo, mas eu vejo que tem muita galera que trabalha aqui com agenciamento de atletas, muita galera que busca isso para sua carreira também. Então acho que é uma cidade que tem tudo para também fazer parte desse cenário mundial aí do esporte. Sim. Assim, só de estar aqui na Europa já ajuda muito, né, cara? Porque é um grande centro, assim, as passagens
são de fácil acesso para todos. Cara, pra poder tinha passagem esse dia ontem, 10 euros para Itália, para Londres, tá ligado? 10 euros, mano, você vai viajar para um lugar que você quer sempre ir, tá ligado? Manda até um abraço aí pra Rainer, agradecer aí a quantidade de passagens que eu já comprei com eles aí. Também, cara, Quanto eles já me ajudaram. Rainer, pra quem não sabe, é uma empresa de voos low cost daqui da Europa. O Rainer, assim como a Vueling e tal. Enfim, aí essas empresas assim disponibilizam voos muito baratos, assim. Cara, chega a ser engraçado, cara. As pessoas falam no Brasil, mas como, né, como você foi para ir para Barcelona, não sei na onde? Cara, aqui é 10 euros a passagem, tá ligado? Você pega dia exato, tipo sábado, domingo, sexta, terça não, terça é caro, tá? Aí terça é caro pra caralho, eu sei. Segunda-feira, quarta-feira são passagens muito baratas. O que eu ia falar pra você? Tem uma pergunta lá. Tem uma pergunta? Qual que é a pergunta? Diretora? Pode falar. Pode falar, diretor. Qual que é a pergunta pro nosso convidado? Ou quer que eu vá aí? Eu vou aí. A gente tá em casa, né, Pedro? Tá em casa. Tá em casa. Pedro, Eu tô me sentindo em casa, pelo menos. Você mora aqui, cara. Qual que é a pergunta? Vamos ver. Qual o nível de envolvimento do agente com o atleta e com a família do atleta? E se existe um acompanhamento em todos os segmentos da vida do jogador? No dia a dia, né? Entendi. Já meio que respondeu, mas... Não, mas acho uma pergunta interessante, assim, porque muitas pessoas não têm dimensão da atividade do agente, assim, porque você falou agora há pouco, o agente é o pai, é o irmão, às vezes é muito mais do que isso, né? E basicamente é isso, cara, o agente, assim, dependendo do jogador, ele tem que ser tudo do atleta, assim. E também não adianta a gente falar um padrão, assim, porque muitas vezes essa atividade não segue um padrão, assim. O agente pode somente fazer a transferência e ponto final, ou ele pode fazer uma atividade, assim, de dia a dia com o atleta, de estar lá... pessoal, pessoal, né? Total, ser quase como um membro da família, assim. Falando nisso, nessa questão, que eu tô meio gago porque eu tô muito nervoso, tá? Tipo assim, porque assim, Pedro Loyola, tem a questão do Dembélé, sabe? Dembélé, Sim. né? Cara, qual que é a dificuldade dele? Porque diz que ele é mal disciplinado, como que faz, tipo, se você fosse agente dele? Sim. O que você falaria pro Dembélé? Então, assim, o agente, na verdade, não tem muito esse poder também de... Assim, o agente pode orientar o atleta em busca da melhor performance, mas, assim, no final das contas, no final do dia, assim, quem decide tudo é o atleta, assim, o quanto ele quer buscar, o quanto ele quer evoluir. E, por exemplo, o Dembélé realmente tem esse estigma, né, que é disciplinado, que gosta Tá muito um ano e 9 meses sem jogar. que gosta muito de videogame, que dorme tarde. Comer McDonald's. Assim, o que a gente fala e que também é de conhecimento geral é que é muito difícil você chegar lá, ainda mais quando você está no alto nível, assim, para você performar, para você estar ali de quarta a domingo performando em alto nível, você tem que ser um atleta. Assim, já passou da fase que as pessoas eram jogadores de futebol. Hoje em dia ele é atleta de futebol. Hoje em dia é atleta de futebol. E quem não se adaptar vai ficar para trás. Já está ficando para trás, entendeu? É igual tecnologia, né? Mas se você não se adaptar... Porque, por exemplo, até o próprio mercado brasileiro, que sempre relutou para isso, está tendo que se adaptar. E hoje em dia a gente vê clubes do Brasil que estão de ponta, assim, que não deixam nada a desejar para o clube da Europa, entendeu? E eu não digo assim só no campo, não. Eu digo assim toda na estrutura de departamento de marketing, de fisiologia, de análise de desempenho. Então, assim, eu acho que o futuro é esse. O futuro é o profissionalismo, o futuro é o alto desempenho, é a autodedicação, é a mistura do físico com o cognitivo. O atleta hoje tem que ser completo, assim, tanto na parte mental como na parte física. Então, assim, se uma dessas engrenagens do relógio, que no caso é o atleta, não funcionar, o resultado não vai ser o satisfatório, não vai ser o que as pessoas estão esperando, porque, mais uma vez eu falo, para chegar no alto nível, para você performar, para você ser um jogador profissional de um clube grande ou de um clube médio, é muito difícil hoje em dia, porque a concorrência tá em cima, né? É massiva. É verdade mesmo. Rafael, tem coisa para falar para você, porque eu tenho outras perguntas aqui também. Eu quero perguntar sobre as técnicas de abordagem em cima de atletas, porque você comentou que um dos seus trabalhos é assistir jogos de clubes que vocês não têm atletas ainda. Sim. E aí, por exemplo, você falou, é fácil acesso. Por exemplo, o cara saiu do jogo, tá lá no estacionamento, botando o equipamento de jogo dentro do carro. Então, malandro, tudo bem? Gostei de ti no jogo e tal. Essas técnicas de abordagem para conseguir um atleta para a empresa, tu é do direito. Sim. Técnicas de abordagem no direito, acho que é uma cadeira obrigatória lá, né? Sim. Então, o que isso te ajudou nessas abordagens? E talvez se o Márcio, uma curiosidade minha, se o Márcio
passa algumas técnicas de abordagem para esses 12 ou mais agentes, né? Sim, na verdade, assim, cada caso é um caso, assim. Hoje em dia, por exemplo, esse mundo virtual que a gente está vivendo, o empresário acaba tendo que passar muito tempo no Instagram e no WhatsApp, que são duas ferramentas, assim, muito importantes de trabalho. Então, assim, eu posso falar a minha visão do empresário que trabalha numa empresa reconhecida e de renome no mercado. Então, que acaba facilitando muito essa abordagem, porque você chegar para falar com um atleta, seja virtualmente, seja presencialmente, sabendo que você trabalha numa grande empresa como a Márcio Bittencourt Esportes, fica muito mais fácil. Sim. Porque ele sabe que é uma oportunidade de trabalho para ele, uma oportunidade de galgar coisas maiores na carreira, então ele acaba tendo um interesse mútuo também. Então, geralmente quando eu falo com o atleta, ele também demonstra assim, uma certa assim, abertura. Só que, por exemplo, também tem um outro detalhe nessa história, que a gente tem que ser muito profissional e muito correto, porque a grande maioria dos jogadores, principalmente os que a gente está de olho, já tem empresário ou tem alguma situação mal resolvida. Então a gente tem que sempre conversar com o jogador, perguntar como que está a situação atual dele com o empresário dele, se ele tem empresário, se ele não tem, se ele tem contrato, como que está a situação. E sempre respeitar também. Claro, não pode passar por cima. Sim, a gente procura saber, mas a nossa política é não passar por cima. Então, assim, a gente procura saber se ele falar que está com o empresário dele, se ele está feliz, que ele está contente com o serviço dele. A gente deseja boa sorte e, quem sabe, lá na frente a gente possa trabalhar junto. Então, também, assim, cabe muito do agente saber também em que situação ele está indo se meter também. A gente também fica muito assim focado em saber os jogadores que estão disponíveis, os jogadores que estão em final de contrato. Isso. A gente faz um mapeamento de possíveis novas aquisições para a empresa. Então, claro, tem oportunidades que surgem assim, inesperadas. Por exemplo, um dos jogadores que eu até fechei contrato com ele agora há pouco, eu conheci ele porque a avó dele estava no salão de beleza, conheceu uma amiga minha. Falou que o neto dela jogava no clube, que não tinha empresário, e essa minha amiga falou comigo, botou em contato e a coisa aconteceu assim. Então, assim, também tem coisas que acontecem na vida, assim, você está no restaurante, você... Aleatoriamente. Aleatoriamente, você está no restaurante, você encontra o jogador e tudo mais, e também quem está no meio acaba, assim, vendo o jogador com frequência, e, enfim, tá lá no meio, você acaba passando por situações dessas. Mas também tem muito desse mapeamento, assim, você saber onde você pode tacar, que o clube você tem uma entrada melhor. Tem um estudo para isso, né? Sim. E, por exemplo, uma empresa nossa, como a nossa, por exemplo, que a gente tem muitos atletas. Então, a gente tem atletas em muitos clubes também. Então, muitas vezes também a gente tem esse canal, né? Que são os atletas que já jogam. Então, assim, os próprios atletas falam da qualidade do nosso serviço, do nosso acompanhamento. Então, também é mais uma pulga na orelha que você bota no outro jogador, né? Sim. Fala assim, meu empresário ali, o Márcio, ele, é muito bom. Os caras trabalham com ele no nosso dia a dia, vão lá ver nossos jogos, vão nos nossos treinos. Aí ele fala, meu empresário, tem um jogo amanhã, tô aqui no hotel, cadê o cara? Aí ele fala, beleza, aí passa mais um mês, ele, os caras estão aqui toda véspera de jogo, os caras estão no hotel. O meu empresário nunca tá. Assim, não estou julgando também. Sim, cada tipo de empresa tem uma mentalidade. A nossa é se fazer presente. Então, assim, aí às vezes o jogador fala, fulano de tal ali tá interessado, talvez. Aí a gente pede o WhatsApp, pede o contato, faz uma ligação, mas assim, sempre é bom frisar isso. A gente sempre tem a política de respeitar os nossos parceiros de trabalho, assim, porque no final das contas, se a gente quer respeito, a gente tem que pregar também o respeito. Claro que uma empresa como a nossa, que mexe muito no mercado, o tempo inteiro mexendo no mercado, claro que vai ter situações de atrito. Isso daí é inerente à atividade de agenciamento. Inerente. Se você quer mexer no mercado, você vai gerar atrito, porque jogador bom, jogador que tem potencial de crescimento, vai ter muita gente de olho. Então, assim, vai ter clube, vai ter atrito, mas assim, você tem que tentar ao máximo manter a postura de coerência no que você prega e no que você quer receber de volta. Mas é isso, a gente quer agradecer mesmo de verdade, entendeu? Você participar pelo podcast PVC, ter aceitado o convite, né? Obrigado ao Klaus, que fez essa ponte, né? Klaus, gente boa pra caramba. Mas quero agradecer, tá? Muito obrigado mesmo, foi uma conversa do caramba. Entendemos muito mais sobre como funciona um agente FIFA. Talvez, né? Também. CBF, FIFA, tudo. Futebol, então muito obrigado, cara. Então... Eu que agradeço aí, cara. Eu agradeço a disponibilidade de vocês.
a gente que trabalha nesse meio assim, sabe o quanto é difícil você conseguir chegar, conseguir entrar nesse meio. Por isso que eu sempre falo para todo mundo assim, sempre me coloco à disposição. No que eu posso ajudar as pessoas, eu sempre estou à disposição, porque eu sei que um dia eu vou receber de volta também, assim como eu já recebi no passado, ou assim como eu deixei de receber. Porque em muitos momentos eu queria alguma ajuda de alguém e a pessoa não me deu aquela atenção ou não abriu aquela porta para mim. Eu falo, putz, se aquela pessoa tivesse me ajudado daquela forma ou me desse aquela abertura, poderia ter facilitado muito o meu caminho, poderia ter melhorado minha perspectiva. Então, assim, eu não quero ser essa pessoa para os outros. Eu quero sempre me colocar à disposição. Claro que às vezes a gente tá corrido, tá sem tempo, mas assim, em algum momento eu ajudar as pessoas, a ajudar esse projeto de vocês, que é bem legal, a energia de vocês é boa, é leve, e eu acho que vocês têm tudo para decolar. Já fizeram vários podcasts aí online, e esse primeiro presencial eu espero que seja o primeiro de muitos, e em breve aí vou voltar com algum jogador meu aí para vocês, dessa força. E é isso, cara, obrigado a todo mundo que assistiu aí a gente, espero que tenham gostado do papo. Bem descontraído, mas também espero que tenham aprendido alguma coisa, agregado algum valor nesse tempo aí que vocês estão com a gente. E é isso, cara, acho que todo mundo tem que correr atrás do seu, correr atrás dos seus sonhos, ajudar o próximo, entendeu? Sempre que a gente tem alguma expertise que a gente pode estar passando, eu acho que é válido. Sempre que a gente puder abrir a porta para alguém, as portas são tão difíceis de abrir, né? Se a gente tá com a chave ali do lado, o que custa você abrir a porta? Você não vai perder nada, não vai perder um dedo. Então é isso. Boa noite a todos aí, uma vez mais, obrigado. Então é isso aí. Valeu.